Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um Eternalis. Hoje vamos falar do quê? Do Brasileirão A2 de futebol feminino, a Série B da elite do futebol feminino, que acabou hoje com o Bragantino campeão, no caso, o Bragantino campeã do torneio. Mas antes da gente falar da campanha da Massa Bruta, de como foi até a conquista da série A2 e acesso à primeira divisão. Não se esqueçam de seguir as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, além de já deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e deixar seus comentários. Greg, solta a vinheta. Muito bem, gente. O campeonato foi dividido em 6 grupos, né? Tem uma fase preliminar de classificatória e depois vai para o mata-mata. E os 4 primeiros colocados vão para a primeira divisão do Campeonato Nacional. O Bragantino, que foi o campeão, estava no grupo D. Junto com o Bragantino tinha Fluminense, Criciúma, Vila Nova do Espírito Santo, um time um pouco mais conhecido, o Sport Recife e o Atlético Goianiense. E o Bragantino foi avassalador. 5 jogos, que são só jogos de ida, tá? Não é jogo de ida e volta, é só ida. 5 jogos, 25 gols feitos, nenhum sofrido, 100% de aproveitamento, passou o trator na fase de grupos. Iniciou o campeonato fazendo um sonoro 7-0 ao Atlético Goianiense, depois fez um 4-0 no Sport de Recife, depois fez um 2-0, aí já um placar mais normal, né, sobre o Fluminense, e por fim fez um 5-0 no Vila Nova do Espírito Santo. Foi para as oitavas de final, aonde enfrentou o JC Futebol Clube, e no mata-mata a equipe do Bragantino mostrou como é um time forte, como um time que se recupera. Então, todos os jogos de mata-mata, o Bragantino se classifica no segundo jogo. Por ter a melhor campanha, acabou jogando praticamente todos os jogos do segundo jogo em casa e mostrou a força de um time que merece ser campeão. Então, contra o JC Futebol Clube do Amazonas, perdeu o primeiro jogo lá por 1-0, o segundo jogo aqui em Bragança, aqui em São Paulo de estado, fez 4-0, um jogo tenso, com expulsões e tudo mais, mas se classificou. Nas quartas pegou uma pedreira, que era o Atlético Paranaense, que vinha muito forte no campeonato, perdeu de 4-2 lá no Paraná e de novo, em Bragança, reverteu o placar 2-0 e fez 2-0 aqui nos pênaltis, passou para as semifinais. Com a vitória sobre o Atlético Paranaense, conseguiu já garantir seu acesso. Chegando na semifinal, já garantiu seu acesso à Série A do Campeonato Feminino, Brasileiro Feminino, conhecido como A1, né? Na semifinal pegou o SMAC, um time que talvez você não conheça tanto, mas muito forte do Pará. 1-1 o primeiro jogo no Pará, o segundo jogo em Bragança 2-0 e a classificação para a grande final, onde enfrentou ninguém mais, ninguém menos que o Atlético Mineiro. Primeiro jogo 0-0 em Bragança, o segundo jogo aí foi a primeira vez no mata-mata que o Bragantino jogou fora de casa, o segundo jogo. Lá em Minas hoje também 0-0 e nos pênaltis o Bragantino foi campeão 4-2 sobre o Atlético Mineiro, destaque para a goleira da Bragantino que defendeu o pênalti, foi o grande destaque das cobranças, e o Bragantino chega à elite do futebol brasileiro, acompanhado do próprio Atlético Mineiro, do ESMAC, que passou, né, que a equipe passou na semifinal, e também por um time também pouco conhecido, o Crespon do Distrito Federal, que estava na outra semifinal e acabou sendo eliminado pelo Atlético Mineiro. Bom, um campeonato. Bom, Bragantino, que é uma das potências do futebol brasileiro, eu vejo tanto no masculino quanto no feminino, tem projetos interessantíssimos e é um dos times que vem com força aí para a Série A da próxima temporada. Então, parabéns ao Bragantino, que foi campeã. Uma primeira fase incontestável, uma segunda fase, as fases de mata-mata sempre se superando, buscando os resultados nos segundos jogos, e foi assim. Perdeu o primeiro jogo nas oitavas, goleou no segundo, nas quartas perde o primeiro jogo fora, retira a diferença no jogo em casa e nos pênaltis se classifica. Na semi empata fora de casa, vence em casa no segundo jogo e se classifica. E depois de 2 pênaltis, depois de 2 empates, vence nos pênaltis fora de casa final, mostrando a força do Bragantino. Então, parabéns, Bragantino, campeão do Brasileirão A2 de 2020. Também parabéns aí para o Atlético Mineiro, para o Crespon e para o ESMAC, que
também chegam aí a elite do futebol brasileiro para a temporada. Vamos colocar aí 2021, 2022, estou um pouco confuso aí que temporada começa e termina do mesmo ano, uma temporada termina no ano, começa a próxima do outro, enfim, tá confuso, mas estão na próxima temporada na primeira divisão. E aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Falou!